Aqui ao vivo no Facebook, ao vivo no YouTube, ao vivo no Instagram. O que mais é possível? Como pode melhorar? Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Eu estou muito feliz. Deixa eu escrever aqui que a nossa célula de luz, para deixar fixado aqui no comentário, células de luz. Hoje é dia... Que dia é hoje, gente? 27. Então hoje estamos na célula de luz número 57. São 57 dias. Deixa eu anotar aqui. 57º dia. Nesses 57 dias, para quem não sabe, nós trabalhamos muita energia, fazendo muita vibração, muita oração. Nós trabalhamos com a questão de limpar todo o nosso campo energético. Nós trabalhamos com a questão, nós fizemos 21 dias da oração do Arcanjo Miguel. Nessa oração do Arcanjo Miguel, nesses 21 dias, nós trabalhamos especialmente para limpar todos os entulhos que nós colocamos em cima dos nossos tesouros. Eu tenho falado muito nisso. Boa noite, pessoal. Boa noite, Dani. Boa noite, Karine, Borboleta. Quem mais está aqui? Quem mais chegou? Eu não vi. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. Lembrando que hoje nós vamos continuar o estudo da segunda lei. São 7 leis espirituais do sucesso. Eu estou muito feliz, estou tendo um retorno muito bacana das pessoas que estão acompanhando. Pessoal dando um feedback super legal. Porque na verdade, gente, quando a gente faz o nosso trabalho com amor, quando a gente faz aquilo que é, eu digo que é uma missão, né, na verdade. E uma das coisas que o tarot está ajudando muito as pessoas que me procuram é encontrar a tal da bendita missão de vida. O que é esse negócio de missão de vida? Então, às vezes as pessoas têm uma projeção, uma expectativa de que a missão de vida é alguma coisa fantástica. Se eu não for uma Madre Teresa de Calcutá, se eu não for uma Mahatma Gandhi, se eu não for um Martin Luther King, ou o que mais é possível, se não tiver nessa esfera dessas grandes personalidades, com certeza, essas grandes personalidades são o quê? São exemplos, são motivação, né? São seres que passaram aqui pela Terra, deixaram o seu legado, mas esses seres fizeram o trabalho deles. Tem uma passagem muito interessante, não sei se vocês conhecem o Osho. O Osho, Osho na verdade é o nome espiritual, né, daquele ser que tinha um outro nome que eu não lembro agora, era um guru, enfim, era um iniciado indiano, com muita sabedoria, com muito conhecimento espiritual, com muito conhecimento das religiões de forma geral. E o Osho criou, boa noite Beth, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui. O Osho criou um sistema de palestras e de apresentação da sua filosofia, nascida na Índia, e aí ele foi para os Estados Unidos, ele foi para a Califórnia, e na Califórnia ele começa a orientar as pessoas na época, estamos falando da década de 60, tá? Então não tinha internet, não tinha expansão do conhecimento oriental que nós temos hoje, e a própria questão da vida espiritual, da vida mística, esotérica, esses nomes todos são novos, né? Naquela época ter vida espiritual significava você estar vinculado a uma religião ou outra. E o Osho vai para a Califórnia e ele começa a trabalhar com aquelas pessoas e ele começa a receber dinheiro daquelas pessoas e depois ele é expulso, né? Ele é deportado da Califórnia, muito em função do que ele pregava, do que ele propunha, que foi sempre um conhecimento mais revolucionário. Por que eu estou falando do Osho? Eu estou falando do Osho porque ele tem um ensinamento que é muito interessante sobre essa questão da missão de ser. Eu vou falar já já. Mas antes de eu falar disso, antes de eu comentar, e o meu raciocínio ele é assim mesmo, né? Ele é circular, mas eu volto a ele. Eu
comecei a embaralhar o tarô e eu quero convidar vocês que já estão aqui a pensar em uma situação da sua vida, mesmo quem está assistindo a gravação, não só quem está aqui ao vivo, mas quem está assistindo a gravação. Pense em um aspecto da sua vida que você quer um conselho, uma orientação, um toque, uma dica, uma palavra. E nós vamos tirar a carta do tarô, depois da metade da live para frente, tá? Mas eu já vou energizando aqui. Mônica, bem-vinda. Enquanto isso, para praticar a segunda lei espiritual de sucesso, que é a lei da doação, vamos começar perguntando para nós mesmos. Pergunte para você quais foram hoje os momentos do seu dia, se é que houve, em que você se lembrou da lei da doação. Ou mesmo que você não tenha se lembrado da lei da doação, que é a segunda lei espiritual do sucesso, houve algum momento em que você percebeu que você estava doando alguma coisa para alguém? Doando atenção, doando carinho, doando um prato de comida, que você estava servindo, que você estava à disposição da outra pessoa? Coloquem aí para mim, quem hoje em algum momento do dia percebeu, ou agora fazendo a retrospectiva do dia, você percebe, puxa, naquele momento que eu fui na padaria, aquele olhar que eu lancei para o atendente foi com uma energia leve, né? Eu estava presente. A Mônica está falando aqui quando esquentou o almoço do filho. Pois é, pode ser uma coisa muito corriqueira, eu pego o prato, boto no micro-ondas ou esquento a panela, depende da sua realidade, e vou fazer outras coisas e pronto, a comida está quente, está pronta, bota aqui. Esse é um jeito de fazer, que é aquilo que a gente chama de estar no piloto automático. Quando a gente está fazendo as coisas de uma forma automática. Várias vezes o que, Beth? Você disse várias vezes? Agora, quando nós fazemos essas atitudes até corriqueiras, como esquentar o prato de comida, né, como dobrar uma roupa, passar uma vassoura na casa, você vai falar, não é possível, será? Sim, quando eu estou presente, com todos os meus corpos aqui presentes, naquilo que eu estou fazendo, isso tem uma outra energia, isso tem uma outra qualidade de energia. E o simples fato de esquentar o prato do meu filho, como a Mônica disse, ele tem uma qualidade de doação. Nós estamos falando toda noite, gente, tudo é molécula, tudo é energia. Tudo é energia. Então, a Lica chegou, bem-vinda, vamos tirar uma cartinha de conselho. Lica, foi super legal a aula hoje, né? Vou dizer que é de aromaterapia, tá? Para quem não sabe, eu estou falando de uma aula que teve hoje ao vivo no Zoom, super bacana, sobre os óleos essenciais. Quem não conhece os óleos essenciais, pode procurar a Lica, ela está aqui na live e ela pode dar orientações para vocês desse tesouro que está na Terra à nossa disposição. É isso que eu falo toda noite aqui, os nossos tesouros. Nós temos tesouros que são só nossos, não é do nosso filho, não é da mãe, não é do vizinho. Deixa eu ler aqui. A Lica está falando que óleos essenciais é vida, a Beth falou que se doou algumas vezes, e a Dani está falando que hoje no trabalho dela, na hora que estava organizando as prateleiras de prego, agradeceu e abençoou tudo, e sentiu o coração, sentiu no coração gratidão. É isso. Então muitas vezes, o que acontece? Essa palavra, essa questão de viver uma vida mágica, parece que você precisa ter uma capa mágica, um chapéu, uma varinha mágica. Não precisa. A magia é você, você sendo você. Às vezes, um sorriso que você está dando para uma pessoa, apreciando o que essa pessoa está dizendo, em estado de apreciação, de não julgamento. Vamos lembrar a primeira lei
que é a lei da abundância, a lei da plenitude, a lei que diz que tudo está à nossa disposição, né? Tudo está à nossa disposição no universo. Basta nós estarmos num estado de plenitude, de não julgamento, de silêncio da mente, de harmonia com o coração, que são as práticas que a gente consegue com a meditação, não é? A segunda lei, ela fala da doação, o quanto eu posso doar de mim para o universo de uma forma geral. Às vezes é uma oração em silêncio, às vezes é um pensamento silencioso que você envia para alguém. Isso já faz toda a diferença. Estamos nos primeiros minutos da nossa live. Eu vou sugerir que vocês peguem um copinho d'água. Oi Carla, boa noite, bem-vinda. Por que o copinho d'água? Porque nós estamos trabalhando com muita energia nossa aqui. A Karine está falando, eu doei informações para uma colega da confeitaria e foi ótimo, porque acabamos trocando muitas ideias. Tem um verbo nessa frase que ele é fundamental. Trocamos. Quando eu dou com um O ou com dois, dou, nós estamos compartilhando um fluxo de energia, que é uma das leis que a gente vai ver lá na frente, que é o fluxo constante da energia que a gente está compartilhando. Vamos parar um pouquinho aqui, meu falatório, para você se lembrar. Faz contato aí com o seu corpo agora, faz contato onde você está, se quiser fechar os olhos ou não, mas fica presente na presença do seu corpo. Os músculos do seu corpo não estão pedindo a sua autorização para estarem aí firmes e fortes sustentando você. O seu sangue está correndo no seu corpo e não pede autorização para você. Para isso, ele não pergunta para sua mente se é para correr mais rápido ou mais devagar. Isso é doação, isso é a doação do fluxo natural da vida. Então, a outra palavrinha mágica da segunda lei espiritual do sucesso é receber. Dar e receber, ou seja, o fluxo da energia que vai e que vem. E como nós falamos ontem, não é uma questão condicional, se não dá, não recebe, não é isso. É dar e receber. O E é uma conjunção aditiva, né? É uma conjunção que adiciona. É isto e isto. Então hoje nós vamos falar sobre o receber. Como é para vocês? Oi Ale, boa noite, bem-vinda. Como é para vocês o receber? Nós falamos ontem do receber o elogio, né? No momento que alguém fala, ai que linda a sua gargantilha, e aí é muito corriqueiro, é muito normal, a pessoa diz, ai mas olha, eu paguei 10 reais, linda essa blusinha, eu paguei 15 reais. Ou seja, você não está recebendo o elogio, e logo você precisa justificar que foi baratinho. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Então, escrevam aí para mim nos comentários como é para vocês receber. Receber um carinho, receber uma palavra de alguém, receber um julgamento. O vídeo ao vivo está pausado. Como pode melhorar tudo isso? Que mais é possível? Deu uma travada, né? Como é receber o vídeo travando, percebe? Como é receber quando as coisas estão indo contra as suas expectativas e projeções? Como é que vocês reagem para receber? Quando você vai se levantar para esquentar o seu prato de comida e alguém fala, deixa que eu esquento para você. Como é que você recebe isso? Quando você vai sair com alguém e alguém diz, não, deixa que eu pago. Como você recebe os presentes da vida? Como você recebe os presentes do dia a dia? Tudo isso está ligado com receber.
Oi, Lud Holística, seja bem-vinda, tudo bem? Estamos falando sobre a segunda lei espiritual do sucesso. A Carla está falando que o julgamento ainda está aprendendo a receber, né? Aninha, seja bem-vinda. Mônica percebe que tem dificuldade de receber. Gilma, tudo bem? Bem-vinda. Então, como é isso? Veja bem, eu tenho uma proposta de estar aqui todos os dias fazendo o nosso grupo de estudos, que está em constante modificação. E aí, eu me lembro que teve uma temporada que o tema era o meu cabelo. Algumas pessoas, uma ou duas pessoas uma vez me escreveu dizendo que eu era um cara bacana, blá, 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 mas que eu tinha que cortar o cabelo. Eu achei ótimo. Borboleta diz que adora receber. Eu também adoro receber. A Marinela está falando que ela está mais presente consigo mesma, aceitando receber de tudo e todos, fazendo processos de interessante ponto de vista. Obrigado por trazer à consciência esse processo, a gente pode falar dele aqui um pouquinho. Deixa eu ver que oração. Então quem está chegando agora, vai pensando aí qual é o conselho que vocês querem receber do nosso querido amigo Tarô, né? O tarô, falar um pouquinho do tarô. O tarô são cartas que estão há muitos séculos no planeta, orientando muitas e muitas e muitas vidas, porque cada lâmina do tarô é um arquétipo, né? É um arcano, e esse arcano ele revela algumas coisas simbolicamente que trazem muito esclarecimento para nós. E eu estou muito contente de ter reatado a relação amorosa, de amizade com o tarô e de ser uma contribuição para as pessoas através desse conhecimento, né, que é um conhecimento muito profundo, muito antigo. Então vamos lá. Eu comecei falando do Osho. O que é que o Osho disse? Quem está chegando agora acompanha o raciocínio a partir daqui. O Osho, em uma das passagens, nós estávamos falando sobre missão de vida. Eu comecei falando sobre a missão de vida. E meu pensamento é circular, mas ele vai voltar para o lugar. Ou não. O que mais é possível. Às vezes a pessoa pensa que descobrir a missão de vida é descobrir que você é uma Madre Teresa de Calcutá, um Francisco de Assis, um Chico Xavier, enfim. E o Osho, ele diz o seguinte, em uma das passagens muito interessantes dele. Se a vida, Deus, o universo, quisesse outro Buda, se a vida, Deus, o universo, quisesse outro Cristo, ela produziria outro Buda, outro Cristo. A vida criou você. A vida criou você do jeito que você é, com estas características genéticas, físicas. Não adianta olhar no espelho e falar, eu queria que o meu rosto, eu queria que o meu corpo, que o meu cabelo. Essas são as suas características genéticas herdadas. E é assim que a sua composição física é. Aí tem um julgamento. Agora eu vou ligar essa frase do Osho com o interessante ponto de vista que a Marinela trouxe aqui para a consciência. Não é perfeito isso, Aninha? Se Deus quisesse colocar outro Chico Xavier, ele não colocava um Chico Forlenza, percebe? Ele colocava outro Chico Xavier para fazer o que o Chico Xavier sabia fazer. Eu não sei fazer o que o Chico Xavier faz, eu não tenho a história do Chico Xavier, do Gandhi, da Madre Teresa de Calcutá, não tenho essas histórias. A minha história é a minha história. A sua história é a sua história. E a sua história trouxe você até aqui para você manifestar o ser divino e a luz que você é, do jeito que você é. Quando você não se aceita, porque você acha que alguma coisa tinha que ser diferente, você está se julgando. Quando você está se julgando, você está levantando barreiras para quem você realmente é.
Aí você vai falar, Chico, como é que faz isso? Porque não sei, eu já estive nesse lugar. Eu já estive nesse lugar. É um grande desafio. É um grande desafio porque ao longo de toda uma vida a gente vai criando barreiras, muralhas. Com esse insight eu tive essa semana. A gente contrata um exército para colocar em volta do nosso castelo para nos defender de quê? Daquilo que a gente é. A Lika está colocando que são as resistências. São as resistências. Eu comecei a fazer junto com o tarô, quero contar para vocês, é um dos tesouros que a vida me trouxe de volta, que eu fazia isso há muitos anos atrás, enfim, a vida deu voltas, cambalhotas, piruetas, caiu no precipício, e eu estou resgatando os meus tesouros, e um dos meus tesouros que eu estou resgatando é o atendimento que eu estou fazendo, onde a gente faz uma cura energética muito precisa nesses padrões que estão presos lá na infância, na adolescência, na juventude ou na semana passada. A Marinela está falando que é se defender de nós mesmos. É não aceitar, não assumir, não reconhecer que este é o meu poder. Eu falo do jeito que o Chico Forlenza fala. Eu não falo do jeito que as outras pessoas que estão aí na mídia, jogando tarô ou fazendo live, falam. Não falo. Porque eu não sou eles. Eu sou eu. Você é você. E a pergunta é, quem é você? A Aninha está falando, gente, exatamente como eu me sinto. Então, me perdi nesses muros. Como assim, Aninha? Como você se sente? Assim como você se sente. Porque veja bem, o que acontece? Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi, muito querida, eu não vou, claro, falar o nome, mas eu vou dar o exemplo. Uma pessoa expansiva, divertida, dá risada alto, tem um riso lindo, sabe assim? Vamos imaginar então uma pessoa hipotética, vai? Eu me lembrei agora, eu prefiro falar dessa pessoa do que da pessoa que eu atendi. Vamos pensar na Hebe Camargo. Todo mundo aqui conheceu a Hebe Camargo, uma estrela da televisão, é uma pessoa maravilhosa, risada fácil, comunicativa, expansiva, divertida, fala na cara o que tem que falar, defende seus pontos de vista sem julgamentos, assim, sem medo de julgamentos, etc. Vamos imaginar esta mulher, a Aninha está dizendo que está perdida, meu bem, não sabe onde está. Você está aqui agora ouvindo esta pessoa falar para você que você não está perdida. Você apenas criou defesas e muralhas que não estão permitindo você se encontrar com você mesmo. Tudo bem, Maia? Gláucia Maia? Seja bem-vinda. Aninha, você não está perdida, porque quem está perdido não se encontra comigo, fica perdido por aí. Se você já se encontrou comigo, você já chegou nas nossas células de luz, é porque você já está se encontrando. Você está abrindo um espaço dentro de você para se encontrar, para se ver como você realmente é. E se ver como a gente realmente é, às vezes é assustador, porque a gente precisa encarar as nossas sombras. Eita, nosso assunto vai longe. Vamos voltar lá para a Dona Hebe Camargo. Imagina a Dona Hebe Camargo na infância, tá? Eu não sei como foi a infância dela. Vamos imaginar que ela era uma pessoa exatamente como a gente conheceu adulta. Obrigado pelos coraçõezinhos subindo aí. Meu coração também sobe carregado de amor para vocês. É o dar e receber. Vamos dizer que lá na infância da Dona Hebe Camargo, quem está perdido por aí. Se a gente se encontrou, a gente já não está mais perdido, a gente já está se encontrando, né? A Dona Hebe Camargo está lá na infância, na escola, e ela sabe que ela é poderosa, ela sabe que ela tem um futuro maravilhoso, tudo dentro dela, igualzinho vocês que estão aqui. Igualzinho eu na infância e na adolescência. Sei que tenho uma vida fantástica, sei que tem coisas lindas e maravilhosas para viver, sei que sou expansivo, né?
sei que sou divertido, sei que gosto de rir alto, de falar alto. E aí o que acontece? A professora fala, Hebe Camargo, menos. Aliás, ela não chamava Hebe Camargo, né? Esse é um pseudônimo artístico. Menos. Fica quieta, menina. Você não para de falar. Que risada, menina. Você é uma reganhada. Você não tem modos. Não pode rir alto assim. Para que esse escândalo? Sua risada é escandalosa. Percebe? Eu vou falar na primeira pessoa. Eu vou recebendo julgamentos. Eu vou recebendo julgamentos. E pensa na energia da criança. Reparem como é a energia de uma criança quando ela está vivendo a sua espontaneidade e recebe uma bronca. O que acontece? Ela se recolhe. Ela se fecha. Ela murcha. Ela vai para dentro, ela vai para algum lugar dentro dela para tentar administrar o que ela não sabe administrar. Ela não tem recursos. Então, o julgamento que é feito em cima da cabeça da criança é muito pesado, porque ele vem de um adulto, ele vem de alguém que tem poder, é o pai, a mãe, a avó, né? É o padrinho, a madrinha, é o irmão mais velho, é o padre, a professora, é o diretor da escola. Quantas figuras de poder ficaram pisando na sua cabeça, dizendo que você é lerda, você não presta atenção nas coisas, você não sabe fazer as coisas direito, você é estabanada, você é atrapalhada, você é esquecida, blá, 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 blá. Você foi comprando esses pontos de vista? E como você está pagando ainda esses pontos de vista que você comprou? Com juros e correção monetária. Então, é hora de abrir mão desses pontos de vista. Olhar no espelho, isso não é exercíciozinho bobo de autoajuda. É olhar no espelho e dizer com verdade, eu te recebo, eu me aceito, eu me amo, eu me gosto, eu me admiro, eu me aprecio. Ah, mas tem uma olheira aqui, tem uma ruga, ah, eu não tinha essas rugas aqui. Eu não tinha, mas eu não sou mais quem eu era. O homem que eu sou hoje tem essa expressão, percebe? O homem que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, para não falar em gênero, a pessoa que eu sou hoje, eu recebo. Eu não sei tudo, pelo contrário, pelo amor de Deus, nem tenho a ousadia de querer saber tudo. Mas o que eu sei, eu sei. O que eu sei, eu sei. E eu me disponho a compartilhar, a doar, a oferecer, a fazer com que seja nosso. Isso são tesouros. A Mônica está falando. Você nasce um diamante, mas com o tempo vai jogando camadas de julgamento e vai cobrindo o seu brilho. É essa a imagem, Mônica, que eu estou usando, e é o workshop que daqui a pouquinho eu estou organizando aí, do universo está me cutucando para saber o que se requer para fazer esse bendito workshop. Daqui a pouco eu divulgo. Um workshop onde a gente vai olhar para essas crenças que eu digo que são o entulho. A imagem que veio para mim quando eu comecei a me trabalhar é, como a Mônica disse, eu sou um diamante, eu sou precioso, eu recebi um baú de tesouros, de dádivas, de bênçãos, e a vida foi jogando uns entulhos, e eu poderia ter saído dos entulhos, tá certo? É sempre uma escolha, sempre tem uma escolha. E eu fui deixando aquele entulho, e veio outro, e veio outro, e veio outro. Quando eu vi, os meus entulhos, eu estou falando de mim, tá, gente? Eu não estou falando usando uma imagem figurativa, genérica, não. Estou falando do Chico. Quando eu vi, os meus tesouros estavam soterrados. Vocês estão me vendo aqui, na frente
desse cenário que eu criei, que é uma pintura minha, um desenho meu? Exatamente. A Dani escreveu, eu quero limpar os entulhos para iniciar uma construção nova. Dani, eu quero te dizer uma coisa do fundo do meu coração que eu tenho absoluta certeza. Não precisa fazer uma construção nova. Sabe por quê? Quando você tira os entulhos, você recebe você. Você recebe o seu diamante, como foi dito aqui, brilhando. Não precisa reconstruir, começar uma coisa nova. Você recebe o que você é e aí tudo flui. A borboleta está dizendo que ela está liberta de tudo isso. Eita, uma borboleta liberta é tudo que a gente quer ver, né? Uma borboleta livre. Então eu estava falando, por exemplo, desse cenário aqui atrás, né? Isso é uma pintura que eu fiz e há muitos anos eu não pintava. Para vocês terem ideia, há muitos anos eu não tinha tinta e pincel ao meu redor. Porque é um dos tesouros que eu deixei enterrar com os sofrimentos da vida. Percebe? Foi ninguém que fez isso comigo. Ninguém veio e tirou os meus talentos. Fui eu que fui deixando para lá, fui abandonando. É o autoabandono. Eu joguei tarô durante 10 anos, depois eu parei. E quando eu parei, olha que curioso, só eu estou contando assim de mim, né? Porque eu acho que é parte do processo do autoconhecimento e do nosso grupo aqui, que a ideia é a gente compartilhar mesmo. Eu joguei tarô durante 10 anos. Aí um dia eu estava numa... Obrigado, borboleta. Eu também gosto muito. Acho que ficou muito lindo mesmo. Deixa eu virar assim para ver se dá para a gente ver melhor. Eu estava numa vivência xamânica, dessas que tem a tenda do suor, sabe? Tem a tenda sagrada, todo mundo entra nu e faz todo um ritual durante a noite dentro da tenda. Não sei se alguém aqui já participou. Chama Inipi. É uma tenda xamânica, tenda do suor. E o coordenador que estava coordenando o trabalho pediu que a gente deixasse lá fora da tenda, onde havia um altar de terra junto da fogueira, a gente deixasse alguma coisa de valor energético para a gente. Um cristal, um anel, alguma coisa, né? Obrigado, Dani. Então, eu já falo também do girassol, tá? E eu coloquei o tarô lá fora da tenda, né? As pessoas colocaram um cristal, um colar, alguma coisa, eu coloquei o tarô lá fora. O que aconteceu? À noite choveu. Quando foi de manhã eu nem lembrava do tarô, porque a vivência acabou de madrugada. Marinela está falando, nós criamos nossa realidade, temos que parar de colocar nas outras pessoas os entulhos que criamos. Exatamente. Aí eu deixei o tarô lá fora, a vivência acabou de madrugada, tinha chovido, a gente foi se recolher, tomar um caldo quente, depois foi dormir. Quando eu acordei, depois do café da manhã, eu fui buscar o tarô que estava lá fora da tenda do suor. O que aconteceu? O sol já tinha raiado, já tinha esquentado. As cartas do tarô, daquele tarô, grudaram. Ou seja, eu não conseguia mais abrir o tarô. Isso é muito simbólico. O que eu pensei na hora? Ok, o tarô fechou para mim, o tarô fechou. Então até ontem eu jogava tarô, hoje o tarô fechou. E aí eu não pensei em comprar um tarô, me falaram que a gente tinha que ganhar o tarô, aí a minha vida mudou, eu fui para outras coisas, outros campos, eu auto-abandonei aqui, ok? Eu posso explicar todos os motivos pelos quais eu não usei mais o tarô, mas na real, se eu for olhar com honestidade, que é fundamental no autoconhecimento, eu abandonei o tarô. Eu não fui mais atrás dele. Passaram-se 22 anos. E são 22 arcanos. Eu achei muito curioso quando eu fiz as contas. Uau, faz 22 anos que eu não jogo tarô. Eu até joguei esporadicamente uma vez ou outra, mas nunca mais como agora. E aí eu falei, o que está me parando? O que está me separando do tarô?
É uma crença que eu comprei de que tem que ganhar o tarô. E eu fiquei esperando 22 anos que alguém desconfiasse que eu queria um tarô, né? Sonhasse que eu queria um tarô, olhasse na bola de cristal e visse, o Chico quer um tarô, vou dar um tarô para ele. Não vai rolar, gente. É uma escolha minha. Quando essas fichas caíram, e a Gilma está aqui, a Borboleta está aqui, não sei se a Heloísa também está aqui, que estão com a gente nessa célula de luz mais do comecinho, nós trabalhamos muito com a energia para tirar os entulhos de cima dos nossos tesouros. E foi nesse espaço que o tarô voltou para mim. Foi nesse espaço que caiu a minha ficha e eu falei, o que se requer para eu entrar na internet e comprar o meu tarô? E ele está aqui. Falando então sobre a pintura, é o mesmo espaço. A pintura voltou e vai voltar cada vez mais a ser um instrumento meu de trabalho, porque eu recebi isso do universo. Essa pintura não é só uma questão estética. Aqui eu pintei nesse canto, aqui é o meu quarto, né? E eu pintei nesse canto a deusa da lua. E essa deusa da lua foi muito pensado, foi muito inspirado. Eu primeiro conversei muito com as moléculas desse quarto, isso é um outro assunto. Conversei muito com a energia que estava parada nesse quarto. Esse quarto é onde meu pai e minha mãe viveram. Onde meu pai e minha mãe viveram alegrias, tristezas, brigas. Exatamente, Marinela. 22 anos carregando crença de que eu só poderia voltar a jogar o tarô se eu ganhasse o bendito tarô, mas nunca nem pedi para ninguém, percebe? E os meus pais viveram nesse quarto, eu nasci nesse quarto. O meu berço, minhas lembranças, minhas memórias de infância estão nesse quarto. Quando essa ficha caiu, que eu percebi quantos escombros de memória da família estavam em cima dos meus tesouros. E eu comecei a limpar energeticamente, não só na célula de luz, mas nas minhas meditações particulares. E eu comecei a enxergar intuitivamente as paredes pintadas. E aí eu me mobilizei. Então essa deusa da lua, ela está pintada na parede, ela tem 12 estrelas aqui, uma delas está no centro do peito, que é a irradiação do coração. Elas têm as mãos para cima, porque ela está realmente recebendo, né, essa bênção do universo. Borboleta escreveu ali, bonitas memórias. Não pensa que são só bonitas memórias. Tem muitas memórias que não estão no consciente, mas são de tristeza, são de medo, de insegurança, porque os meus pais não viveram só um mar de rosas, né? Houve momentos em que dentro deste ambiente eles vibraram muita insegurança, eles nunca brigaram, nunca teve conflito, mas enfim. Gente, né? Gente sendo gente. Eu fui limpando essas memórias, então eu vou aproveitar agora. Vou falar isso por fim e depois eu vou abrir o tarô, que aliás já caíram as 3 cartinhas aqui, caíram da minha mão, eu acho ótimo. O tarô joga as cartas na hora que ele quer, assim, né? Eu vou falar isso para encerrar. Olhe no seu ambiente, você vai encontrar o quê? Parede, porta, janela. Se você olhar dentro da parede, você vai encontrar o quê? Tijolo, areia, cimento. Você vai encontrar conduíte que conduz a água. Tem cano de esgoto, tem cano de água limpa, tem cano que vai da rua para a caixa, da caixa para a torneira. A Marinela está dizendo que para ela apareceu a deusa recebendo, exatamente, e agradecendo ao universo. Exatamente. Quando eu estou nessa posição, eu estou recebendo, né? E estou aberto aqui para doar, né? É como um cálice, né? É como um cálice. Ao mesmo tempo que recebe, também está com tudo isso disponível, né? A Gilma disse que a imagem parece que está irradiando luz, emanando luz para quem está assistindo. É isso mesmo, ela tem esse objetivo, porque o meu trabalho com a pintura é um trabalho para a espiritualidade. Eu posso fazer, e já fiz, eu tenho ali um quadro
que a pessoa me pediu dos gatinhos, ela queria que eu pintasse os gatinhos, eu pintei, tudo bem. Mas o meu trabalho é pintar a espiritualidade. Outro dia eu mostro outras pinturas aqui, que hoje não dá para tirar o celular. A gente concorda que tudo é energia? A gente concorda que tudo tem molécula? Se tudo tem molécula, tudo tem um nível de consciência. Então, os tijolos, a areia, o cimento, os canos, os fios, a água que passa aqui dentro da minha casa, tudo tem consciência de molécula de energia. Então, converse, eu vou falar isso para encerrar e a gente ler as cartinhas do tarô. Já estamos com 40 minutos, passa tão rápido, né? Conversem com o seu ambiente, olhe agora para a sua casa, onde você está agora, olhe agora para os móveis que estão na sua frente, para as paredes, para os objetos e reconheça, tudo tem molécula, tudo tem vida, tudo vibra, tudo tem vibração molecular. Então você pode conversar com o seu ambiente. Como é que conversa com o ambiente? Como é que conversa com as pessoas? Conversa com o ambiente. Ou meu ambiente, ou minha sala, ou meu quarto, ou minha cama, ou minha mesa, ou minhas coisas. Que contribuição eu posso ser para vocês? Que memória vocês têm que são uma contribuição para mim? E o que não for contribuição, como a gente pode mudar tudo isso? Usando seus poderes mágicos para transmutar as moléculas. É molécula. Essa é uma das leis que eu estou estudando lá do hermetismo, que eu comentei ontem com vocês, que tem a ver com a lei da polaridade. Tudo tem dois lados, em cima e embaixo, positivo e negativo, claro e escuro, masculino e feminino, e as moléculas também. As moléculas também. Então, dando o exemplo que eu contei do meu quarto. Se esse quarto tinha muitas memórias, essas memórias estavam presas, eu fiz um processo energético para reverter a qualidade energética das memórias deste quarto. Não dá para falar disso agora, a gente pode marcar um dia só para falar sobre isso. Mas a dica é converse com o seu ambiente. Converse, peça contribuição do seu ambiente físico, ok? Vamos lá. Bom, eu estava manipulando então as cartas e caíram essas 3 cartas aqui. Eu vou mostrar para vocês. A Marinela falou que adora conversar com os pratos quando arruma a cozinha. Com a cama, com o travesseiro, é fantástico. Não é legal? Você arrumar a sua cama com um sentimento de gratidão, de alegria, né? De ter um aconchego. Você tá... Cara, isso é uma coisa que é muito pesado em geral para as pessoas, é lavar louça. Para mim não é, eu adoro lavar louça, é quase que um momento de meditação. Eu tô ali, como disse a Marinela, eu tô ali, eu tô lembrando, né, do que eu comi, eu tô agradecendo. É um processo muito interessante quando a gente está nesse lugar de consciência, olhando a realidade aparente. Então vamos lá. Bom, eu pedi que vocês pensassem em algum tema, algum assunto. Se vocês quiserem escrever aqui qual foi o tema que vocês pensaram, qual foi o assunto, porque aí dá pra gente abrir um pouquinho a interpretação das cartas, tá? Nós temos 17 minutinhos. Como pode melhorar tudo isso? A roda da fortuna vem nos lembrar que tudo é cíclico, tudo é um processo, tudo está em movimento. E a roda da fortuna fala de um movimento rápido, tá? Então ela fala de um tempo aqui onde a gente precisa reconhecer que o que nós estamos passando nesse momento, o assunto, o tema que a gente perguntou, faz parte de um processo dentro do qual as coisas estão em movimento, estão acontecendo, tá? Eu não sei a que se refere, mas aqui fala também de uma questão de confiança,
no seu poder de girar a sua roda. Se as coisas não estão fluindo nesse campo, nesse tema que você pensou, o que essa carta pergunta é: que movimento você está fazendo para girar a sua roda? Que movimento você está fazendo para colocar a sua roda da fortuna em movimento? O que se requer para que você gire a roda do Dharma? Será que você está, a sua roda travou no karma? O karma é uma das 7 leis espirituais do sucesso que a gente vai ler aqui, que tem muito menos a ver com o castigo, a consequência, mas muito mais com o livre-arbítrio que a gente tem de tomar consciência daquilo que está nos parando para colocar isso em movimento. Girar a roda da fortuna. Girar a roda que está na nossa mão. A Aninha escreveu que estava muito presa no falecimento da mãe. Estava tentando deixá-la evoluir. Será que já consegui? O que é que você sabe sobre isso? A gente pode conversar depois, né? Você estava muito presa no falecimento da mãe e estava tentando deixá-la evoluir. Olha só, vamos pensar um pouquinho nessa questão de tentar. A gente não tenta alguma coisa, ou a gente faz ou a gente não faz. Tá? É natural, eu já perdi fisicamente meu pai e minha mãe, é natural que a gente fique ali naquela energia, lembrando, lamentando, pensando, não sei as condições, né, em que cada pessoa se despede da vida e como as relações ficaram. Eu costumo dizer que eu tenho a sorte de ter tido uma vida maravilhosa com meus pais, e eles foram embora e a nossa relação estava limpa. Não fiquei com nenhum tipo de culpa, remorso, nada disso. Tá? Então, deixa eu só voltar aqui. Aninha, liberte-se e você liberta sua mãe. Entregue, confia e você liberta sua mãe. Né? E quando você se liberta do sofrimento, do apego, da lembrança, da memória, não é questão de esquecer. Como seria você honrar os tesouros que a sua mãe herdou, te deixou? A Aninha está dizendo que antes ficava se torturando na saudade, hoje já não. É isso mesmo, com o tempo a saudade vira reverência. Reverencie sua mãe, no mínimo por ela ter gerado você 9 meses e ter colocado você no mundo. Depois que ela pôs você no mundo, é outra história, mas só o fato de durante alguns meses ela alimentar você no ventre dela já merece a sua reverência para o resto da sua vida, percebe? E o perdão, a libertação por tudo que foi vivido, né? E libertar a roda da fortuna para deixar a roda da fortuna girar, tá, gente? Deixe a roda da fortuna girar na sua vida, é uma escolha sua. Não é do seu anjo, do seu guia, do seu namorado, não é do karma, do senhor do karma, não tem nada disso. É você que escolhe. Uau, universo, o que mais é possível para eu me sentir completamente livre girando a roda da minha vida? Pergunta para o universo. Vamos lá. A outra carta que o tarô jogou em cima de nós, literalmente, é a Senhora Justiça. A Justiça fala que é tempo de olhar para as coisas e junto com ela veio o nosso rei majestoso, o lindo imperador desse castelo. A Justiça fala que é momento a respeito desse assunto de você olhar com mais frieza, com mais clareza, você pesar os lados das coisas, ou seja, vale a pena eu ficar neste lugar ou neste lugar? E aqui o peso da balança para nós que praticamos Access Consciousness é a leveza, não é a racionalidade. Não é racionalizar o que é bom ou o que é ruim para mim. É o que é leve e o que é pesado.
Eu estou assistindo a live do Chico. Tá leve para mim? Eu escolho ficar. Não tá leve para mim? Tchau e benção. Eu escolho conversar com uma pessoa sobre um assunto que é difícil entre nós. Escolher isso é leve para mim ou é pesado? É pesado? Não faça. Percebe? Se é pesado, trabalhar com essa energia. O que é isso? O que eu faço com isso? Posso mudar isso? Se posso mudar isso, como eu mudo isso? As perguntas libertam. Carla está dizendo que isto é libertador. Sim, eu gosto dessa palavra, libertador. Libertar-se da dor. Nós não precisamos viver na dor. Essa é outra mentira que foi vendida por séculos e séculos, seculorum, amém. Que o sofrimento é que nos leva para a iluminação. Sofrimento que nos dá um lugar, metro quadrado lá no céu. Gente, que crenças medievais são essas? Crenças medievais são essas? Não tem que sofrer por amor, não tem que sofrer no trabalho, não tem que sofrer na família, não tem que sofrer por nada. Porque o sofrimento é pesado, ok? Então essa carta está falando para a gente colocar na balança os prós e contras, e o fiel da balança é leve ou pesado para mim. Não sei mais sobre o que vocês estão perguntando, mas de qualquer maneira, o imperador ele vem confirmar que é momento de colocar estratégias em ação. Se você está pensando em escrever um livro, escrever um poema, escrever uma música, se você está pensando em começar um trabalho, dar um workshop, dar uma aula, se você está pensando, o que mais, gente? Dá ideia aí, do que vocês estão pensando? O que mais que pode ser? Ou seja, qualquer projeto que você tenha, e não é um projeto gigante de 3 meses, que você tem que escrever 35 páginas para esse projeto. Um projeto de quando terminar a quarentena, fazer uma reunião na sua casa para convidar os amigos para beber um vinho. Um projeto de ligar amanhã para uma pessoa para falar que você não vê há muito tempo, mas você está na insegurança. Qual for o projeto, o imperador está dizendo que é o momento de você criar as estratégias. Quem é o imperador, gente? O imperador ele é o rei, ele é a majestade, ele é o dono do castelo. E como a gente falou ontem, ele só perde em poder para a rainha. Porque a gente sabe que a rainha pode manipular nossa majestade aqui, tá certo? Mas ele é o cara. É ele quem manda. Ele quem manda reunir os exércitos porque é hora de ir para a guerra. É ele quem manda reunir a aldeia porque é hora de celebrar. É ele quem manda todo mundo dormir porque é o toque de silêncio, de recolher. Ele é o cara que dá as ordens. Então, o que é que ele está dizendo? Para o seu projeto, para o seu tema, é hora de você assumir o seu trono, o seu poder. Lembra que ontem tinha a energia da imperatriz? Que ela está nos bastidores, ela está na alcova, ela está atrás da cortina. Ela não aparece em todas as cerimônias públicas. Ela aparece quando o rei deixa ela aparecer. Hoje é o rei que está aparecendo e dizendo para você estar sentada no seu trono. Vou falar no feminino porque aqui ao vivo só tem as meninas. Mas tem os meninos que vão assistir depois da gravação, né? É sentar no seu trono, se concentrar, olhar para o seu projeto, para o que é leve, para o que é pesado dentro daquilo que você quer realizar, ok? E colocar em ação, em movimento. O movimento pode ser pequeno. O movimento pode ser pequeno, não precisa ser um movimento gigante. Se você está programando de organizar, vamos supor, uma aula, escreve alguns itens da sua aula. Não precisa formatar a aula inteira.
Se você está pensando em divulgar o seu trabalho, fazer um folheto, um folder, né? Começa a procurar informações de como fazer uma divulgação na internet, percebe? Se você quer conversar com alguém que você não fala há muito tempo porque tem um clima meio estranho e você não sabe como vai ser, já começa a conversar interiormente, dentro de você, a liberar essas energias que possam impedir vocês de ter uma boa relação. Tá certo? Pessoal, tem 5 minutinhos. Eu quero agradecer profundamente a presença de vocês. É uma alegria muito grande, é uma satisfação muito grande. Eu estou organizando um encontro no Zoom, onde a gente vai falar um pouquinho mais, abrir as câmeras, fazer aquela dinâmica de bater papo com as câmeras, tá? Para a gente aprofundar um pouquinho esses bate-papos que a gente tem aqui. Então, queria pedir para vocês, se for leve para vocês, vocês deixarem aí, obrigado pelos coraçõezinhos, é uma lindeza. Obrigado, Lica. Que se requer para esses aromas ganharem o mundo, né? Que se requer para o nosso trabalho aparecer, que se requer para a gente arregaçar as mangas. Deixe uma palavrinha aí para eu saber quem está aqui. Beth, obrigado. Tá? Eu estou atendendo com o tarô, a sessão de tarô tem 1 hora, obrigado, Aninha, obrigado pela sua vulnerabilidade. Tá no flow, no flow, tá no flow. O imperador tá falando, eu te despertei? Não, você se despertou e você só me criou para ser o barulho do despertador, né? Olha só, gente, a sessão de tarô ela tem 1 hora, eu faço uma leitura da sua roda astrológica. Então o tarô são as 12 casas astrológicas, onde a gente faz uma visão geral da sua vida. E eu estou fazendo esse trabalho, obrigado, Mônica, obrigado vocês também. Eu estou fazendo um trabalho que é essa libertação de alguns padrões que estão presos na infância, juventude, etc. É um trabalho energético, não é uma regressão, porque eu não gosto dessa palavra, mas acaba sendo um exercício de você ir, a gente localizar através das cartas do tarô aonde está o enroscado o trem. A gente sabe que o trem parou ali, né? De alguma maneira, parou numa estação e a gente até seguiu, mas tem uma coisa amarrada lá atrás. Então tem essa proposta também que é meu tesouro, né? Eu estou resgatando esse trabalho e estou oferecendo. Segunda lei espiritual do sucesso que nós estamos chavando aqui essa lei essa semana é a lei da doação. Se esta live foi uma contribuição para você, se ela trouxe algum discernimento, alguma clareza, alguma contribuição, como seria vocês comentarem com as pessoas do seu círculo? Compartilhe a live, ela vai ficar lá no IGTV. Curte a live quando ela estiver no IGTV, porque o Instagram entende que as pessoas estão gostando e ele mostra para mais pessoas organicamente, tá? E comente aí com pelo menos 2 ou 3 pessoas, né? Convide essas pessoas para virem bater esse papo com a gente aqui. Que contribuição a gente pode ser, né? Então eu agradeço muito, muito, muito. Obrigado, Dani, obrigado, Mônica, obrigado, Aninha. Não vou falar o nome de todo mundo aqui, ai meu Deus, 30 segundos. Gilma Borboleta, Lica, Elô que não está aqui, mas eu agradeço, Elô. Quem entrou e saiu, quem entrou e ficou, Karine, Beth, tá? Muito obrigado, temos 15 segundinhos para terminar. Gratidão, uma ótima noite. Rode a roda da fortuna da sua vida, usando a sua consciência, a sua força, o seu poder e a sua coroa. Um beijo e até amanhã. Obrigado.